E muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, independentemente da hora que você esteja assistindo. Hoje estamos aqui com mais um tete a tete com uma personalidade do nosso grande bairro José Walter, assessor parlamentar, criador do projeto Bicicross nas escolas, hoje atualmente presidente da Federação Cearense Bicicross nas escolas, pai, esposo, um homem de família, faz parte da igreja evangélica, um homem que tem um legado enorme de histórias peculiares, não só na política, mas também na sua vida pessoal, porque ele sempre teve uma visão única do que vê, do que escuta. O nome dele se chama William Bicicross. Tudo bem, William? Rapaz, depois dessa propaganda, doutor. Tinha que ser assim algo bem especial. Sim, depois dessa propaganda aí, meu filho, eu vou ficar mais famoso ainda, né? Na verdade, você já é famoso pelo que faz. Eu não digo né? ser famoso, eu digo você ser reconhecido pelo que você faz. Famoso prejudica muito, cresce o ego. O ego. E aí você se perde na metade do caminho. Mas quando você faz com amor aquilo que você gosta, o reconhecimento ele vem. Não no seu tempo, mas no tempo certo. É verdade. E falando em tempo certo, William, a gente precisa resgatar aqui algumas coisas, porque você faz parte da história do bairro José Walter, né? Sim. Principalmente com as crianças, com os adolescentes. E vale se lembrar que eu preciso enfatizar isso para você, hoje em que a humanidade ela passa por tanta distorção contra as crianças, contra os adolescentes. O William ele sempre trabalhou no aspecto educativo. E hoje, naquele tempo atrás em que ele estava lá agregando as crianças e os adolescentes, hoje são pais de família, são artistas, são esportistas, digamos assim. Qual é a tua sensação em ver que você plantou um legado tão interessante para essas pessoas? Eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza que cada um de nós temos que fazer o melhor nessa terra. Ajudar aquele que precisa. Da mesma forma que quando eu quis fazer o esporte e não tinha condição para fazer, alguém chegou e perguntou: você quer andar na pista? Eu digo, mas não tenho bicicleta. Vá na minha. E daquela voltinha se construiu uma grande história. E eu tento retribuir o que aquela pessoa chegou para mim e disse: quer andar? Quer fazer parte do esporte? E eu dizer: não, não tenho condição. Eu não tenho bicicleta. Mas ele, você vai na minha. Então foi aquele incentivo daquele cidadão que me tornei o atleta que sou hoje. E falei para mim mesmo, meu amigo Astrolab me conhece há muito tempo, e eu lembro com 15 anos, né, comecei com 12, com 15, eu falei para Deus, eu disse, no dia que Deus me desse uma condição, nenhuma criança que quisesse fazer o bicicross ia deixar de fazer por conta de uma bicicleta. E graças a Deus eu honrei. Nós temos bicicletas do projeto, bicicletas gringa, não são qualquer bicicletas. E esses alunos que já passaram, muitos, como você disse, pai de famílias, né? Eu fiquei surpreso, eu tenho um aluno, chama Elier. Ele foi um aluno que veio, me pediu uma oportunidade para treinar, e eu perguntei a ele: você acredita em si? Ele disse sim. Então, se você acredita em você, eu também acredito em você. E ele se tornou um atleta, foi campeão, né? E eu estava ali no nosso bairro, na São Limões, ali naquela padaria, e de repente eu vi aquele caba correndo para cima de mim, me abraçou e me deu um beijo no rosto. Era ele dizendo: professor, passei na faculdade. Porque eu sempre digo: estude. Podem levar seu carro, podem levar tudo, mas o conhecimento ninguém toma de você. E eu disse para ele: estude, para você ser alguém na vida e ajudar também.
como você foi ajudado. E para minha surpresa, há pouco tempo eu vi, ele já está sendo advogado. Se formou, é um advogado. Então, através do projeto, como você disse, alguns que são pai de famílias, tem um que é médico. Então, eu fiz parte da história dessas crianças, que até uma amiga ontem disse, teus meninos realmente são meus filhos. Você acaba fazendo parte da vida deles assim que te leva para o legado de vida. Não é somente um cara que ensinou bicicross, não é somente um instrutor. É um cara que também instruiu para a vida. E William, diante dessas bases, e isso é tão gratificante para a vida do ser humano, mas uma coisa que não só eu, mas muita gente da comunidade do José Walter, você que está acompanhando, e também de partes adjacentes do estado do Ceará, digamos assim, William, e política, qual é a real desse casamento? Olha, Licença, lembrando que o William já foi candidato a vereador algumas vezes, mas eu não estou falando de partido e nem estou falando de candidatos. Sim. Nada particular. Estou falando você e a política, qual a definição desse casamento? Bom, o lance de ter saído candidato a vereador foi no sentido de poder ajudar mais. Porque hoje na vida, doutor, tudo é uma política. Tudo é uma política. E você estando lá dentro, você tem uma facilidade maior de entrar. Eu, como assessor parlamentar, eu sei como funciona. Né? E um amigo disse, William, só está faltando para ti o poder da caneta. O que a gente tem na caneta ali, a gente vai fazer para o bem. Algumas pessoas têm a oportunidade de chegar lá e não fazem aquilo que prometeu. E o povo já está cansado disso. Então eu emprestei meu nome. Entendo que muitas pessoas têm seus compromissos, não podia, por isso e aquilo, eu digo de forma alguma. Ajude quem lhe ajudou. Né? Não cheguei até o pleito, mas tentei. Né? Eu posso dizer, eu tentei. É aquela coisa de dizer, rapaz, eu queria, mas nunca tentou. Eu fui. Né? E sou muito grato a cada um que votou. Não comprei voto, não fiz negociar, não tem ninguém para dizer, ó, o William me enganou, não tem, tá? Então, para mim, isso aí foi maravilhoso, porque foi uma experiência. Conheci outras pessoas que eu não tinha ainda a convivência. E a política fez isso. Você ter toda a documentação da entidade, você dá entrada, ali esperando uma notícia do poder público, e uma pessoa chegar e dizer, pai, você não tem um político não aí para poder agilizar? Eu acho que se a sua entidade, a minha entidade, ela presta um serviço à comunidade, ela tinha que ser melhor assistida, doutor. Ela tinha que ser mais amparada. Pelo entender da situação, né? Sim, por quê? Porque você tem um trabalho, é reconhecido. Eu acho que diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu tenho amigos que moram lá, vivem super bem, ganham do esporte, para poder fazer aquilo que ama. E nós aqui muitas vezes pagamos para fazer o nosso esporte. Eu acho que o governo ele tinha que olhar mais para esses que realmente já têm uma história. A gente tem uma história, né? O projeto Bicicross na escola é registrado há mais de 20 anos, né? E a gente vem fazendo. Todo mundo aqui, eu disse, um amigo disse assim, o William deu a vida dele para o esporte. E realmente eu dei a minha vida para o esporte. Com 12 anos e hoje está com 50, realmente eu dei. Com cara de 30, né? Que bom, assim eu fico mais feliz, né, doutor? Verdade, eu entendo, William. E me diz uma coisa muito interessante que vale se dizer, diante da situação de qualquer instrutor, de qualquer pessoa que dá um início na vida dos seres humanos, através do esporte, da educação. Qual o recado que você hoje dá para aqueles jovens que têm o sonho, principalmente na área do esporte, e que às vezes têm portas fechadas? Qual é o teu recado como humano, como instrutor, lá de trás? Eu digo para você que tem um sonho, nunca desista dele.
nunca desista do seu sonho. Só quem pode dizer não para você é Deus e mais ninguém. Então, se você foi a primeira vez, a porta bateu, fechou para você, tente mais uma vez. Não, mas eu não consegui da segunda, tente mais outra vez. Através da terceira porta, ou da quarta, ou da quinta, um dia vai dar certo. Por quê? Porque você deu o primeiro passo. O seu passo, Deus sabe até onde você pode ir. E o impossível Deus faz. Então eu digo para cada um que está vendo, não desista do seu sonho, continue fazendo e acreditando naquilo que você quer. Não vai ser o A ou B que vai lhe empatar. Isso cabe a você. E as críticas não importa. É só você olhar para a vida de quem lhe critica. Não faz nada e não quer deixar ninguém fazer. Então eu sempre aprendi E se isso. incomoda com a felicidade do outro. Sim. Para você ver, quando o bicicross estava, não tinha ninguém, e hoje a classe política, muitos conhecem, eu sempre fui lá pedir o projeto, né? Muitos até não acreditavam, mas outros, rapaz, esse cara é persistente, eu vou ajudar esse cara, né? Já levei muito não, já fiquei sentado em sala de secretário ali, na antessala, esperando. E muitas vezes o secretário tem que sair, não podia atender, mandava vir no outro, mas eu estava lá no outro dia. A grande questão é que tem pessoas, doutor, que não trabalham na tua área, mas vê tu lá fazendo um trabalho, ele quer entrar sem passar pelo processo de quê? De construção. E é o que você faz. Isso vale se lembrar. Ele quer chegar por cima. Não, meu filho. Tem toda uma caminhada. Tem uma escada, você tem que ir subindo. E muitos tentam, as pessoas falam mal de você, que você nem conhece. As pessoas tentam destruir o teu trabalho simplesmente porque querem, porque não gostam, porque não entendem. Mas eu digo para você que está nos vendo aqui, que essas pessoas não importam para você. O que importa é a pessoa dizer para você, eu acredito em você, eu torço por você, vai dar certo. Essas pessoas que você tem que andar. Essas pessoas que acreditam em você. Se tiver 15 contra você e tiver um ao seu favor, é porque você está fazendo certo. Porque os 15, se a gente olhar para a vida deles, doutor, eles não produzem nada. O seu adversário, o meu adversário, muitas vezes ele lhe critica, mas ele quer ser você. Ele quer ser eu. Só não quer? É como eu falo, aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá, eu sempre digo. Inveja todo mundo passa, não é verdade? Mas uma frase que eu nunca esqueço, do nosso ciclo de amizade, em que a pessoa pegou e disse, todo mundo vê as cachaças que eu tomo, mas ninguém vê as quedas que eu levo. Então isso é muito interessante. Para chegar onde a gente chega, tem uma história peculiar e particular, né? Agora, William. Aí você vê, doutor, ninguém sabe aqui da história, mas para mim representar o Estado, muitas vezes eu pegava o ônibus na rodoviária aqui, ia para o Rio Grande do Sul 4 dias dentro do ônibus, para representar o Estado do Ceará. Muitas vezes eu fiz isso, né? E me orgulho porque eu não me arrependo, eu faria tudo de novo. Né? Eu conquistei campeão brasileiro, fui vice-campeão, fui terceiro. Todas as, ali final, o nome do Ceará, a bandeira do Ceará estando ali. E o nosso bairro sendo honrado. Porque muitas pessoas falam, criticam, fazem piada com o bairro do Zé Walter. E a gente já conhece. Mas o Zé Walter tem muito talento de vários segmentos. Então, eu torço por esses, que são desacreditados, mas que acreditam no seu sonho. Então, eu torço por você, meu irmão. Saiu daqui do Ceará, está disputando qualquer campeonato, você já tem meu apoio, porque você está nos defendendo. Isso então, é o que importa. É o que importa. Sem dúvidas. E para finalizar nesse momento, estou com tete a tete aqui com o nosso querido William Bicicross. William. Agora vai pegar. Eu vou aqui para finalizar. Calma, doutor. Vou finalizar aqui a nossa entrevista. Quero agradecer muito a tua participação. Eu falo isso não somente como amigo, como conhecedor da sua história, da sua labuta. E
Você aí de casa pode até pensar, mas o doutor já conhece ele. Aí conheço. Conheço. Tenho a honra de participar de alguns momentos da vida dele, mesmo que indiretamente. E são coisas que eu nunca esqueço. Eu falo isso particularmente de uma certa vez, em um certo local, um certo dia, em que eu não esqueço a frase que ele chegou para mim. E ele disse: você acha que eles acreditam em mim? E eu falei, né? Dei a minha resposta. De cabeça erguida ele disse: mas independentemente de qualquer coisa, eu agradeço a todos. E vou provar o que for necessário. Achei isso muito importante, porque foi uma verdade tão bacana, tão linda entre a gente, e que eu acho isso tão legal. É uma coisa tão particular, é minha e dele, tá entendendo? Nada explícito, é minha e dele, e eu acho isso tão grandioso e que eu levei de lição. Para quando uma pessoa fazer a pergunta que você fez, eu ter a sua mesma resposta. E hoje estão todos muito bem, muito obrigado. Ele, com a cordialidade dele, com o respeito, com a reciprocidade, com a entrega, com o ajudar, e nada mudou. Nem do que ele ouviu, nem do que eu ouvi, e estamos seguindo a vida. Eu achei isso lindo, de verdade. Para nós, doutor, com o decorrer do tempo que a gente passa, e você como atleta, você aprende muita coisa. Você convive, conhece outras pessoas, e eu sempre fui uma pessoa, mesmo jovem, eu gostava de me aconselhar com o mais velho. Por quê? Porque o mais velho ele tem experiência, ele já passou, né? E muitas vezes a pessoa não quer ouvir o conselho de quem já passou a situação. Quem já passou a situação, ele sabe como fazer. Porque ele passou. Então ele ou iria para um caminho ou para o outro. Eu sempre digo, se errei, foi tentando acertar, doutor. Ninguém é Falou perfeito. isso no dia também. Ninguém é perfeito. Se eu errei, foi tentando acertar. Então ninguém é perfeito. Mas você como amigo, que essas confidências que eu faço, né, hoje, se você perguntar, e não só de hoje, de muito tempo, se você perguntar, eu não vi o William Bicicross, mas se você falar com fulano, você encontra ele. Você não tem essa referência. Por quê? Porque eu gosto de andar só, entre aspas, eu ando com Deus. Eu converso com Deus. Então, é o melhor amigo. Porque Deus, ele vai te orientar o caminho certo. E um amigo, muitas vezes, ele não tem essa essência que Deus tem. Então, eu gosto de andar só. E agora, com meu filho, né, que é meu parceiro, está com 12 anos, quase do meu tamanho. Um garotão, né? Viajamos para São Paulo junto. Foi a primeira viagem dele de avião, né? E aquilo ali, todo momento, a gente curtiu ali, eu e ele. Temos um carinho um com o outro e dá cheiro, assim, na face um do outro, né? Uma coisa Isso linda de se ver. Chama. E pra você ver, o meu amigo Valdir e a Lena, conversando com eles, ele disse, cara, você tem um exemplo de pai. Eu soube desse momento. Você pai, minha querida Marga, não é só você botar no mundo, é você participar, vivenciar cada momento. Eu não sei se pode falar, mas eu me orgulho de dizer, meu filho, eu ensinei meu filho a mijar, balança esse negócio aí. Então eu curti aquele momento com meu filho, né? Para que ninguém viesse incomodá-lo, tocá-lo, né? É tanto que a gente foi pro shopping um dia, e ele, pai, onde é o banheiro? Aí eu cheguei na porta do banheiro, tá bom, pai, aqui já basta, aqui eu já sei fazer. Então quer dizer, você viu, né? Você viu o conselho, você viu. Então você tem que ser o pai presente. Não é porque o seu não foi, você não pode deixar de ser. Você tem que ser diferente. Eu sempre digo para alguns alunos que às vezes tem um pai que é alcoólatra, às vezes uma mãe. Cada família tem seus problemas. E eu tento dizer para os meus alunos, seja melhor do que eles. Seja a referência deles. Já que seu pai, como é um alcoólatra, ou sua mãe, mostre para ele. Que você pode ser diferente. Ser melhor, diferente. Peculiar. É o que eu passo para eles. Finalizando o nosso tete-a-tete de hoje, 4 perguntas, pei e bufo. Te falo, tu responde. Tá certo? Essa é a parte melhor.
Margarete sabe disso? Sabe? Não, não, sabe não, porque aqui nada é ensaiado, Sabe tudo é ao não, né? vivo. Ao vivo Meu- é mais especial, Meu né? Deus, meu Deus. William Bicicross, sonho, Um mundo melhor. um hobby, as horas vagas. Prestigiar os amigos que têm honra. Porque a palavra diz: dá honra a quem tem honra, dá glória a quem tem glória. Por isso que eu estou nesse momento aqui com vocês. Frase de vida, Seja melhor do que aqueles que pensam de você. As pessoas podem pensar tudo de você, mas continue sendo você. A verdade hoje no mundo de hoje, você ser verdadeiro é você ser chato, é você ser boçal, é você querer ser melhor. Não, é porque o povo está tão acostumado com a mentira que quando você fala uma verdade, incomoda muita gente. frase, quem é William Bicicross? William Bicicross é uma pessoa que Deus levantou para fazer a diferença. Amar aqueles que me amam e respeitar aqueles que não me amam. Esse sou eu. Lindo de ouvir, muito interessante. Meu querido, sucesso na sua vida, estamos juntos e você pode ter certeza que o que eu vou falar aqui não é premeditado e nem ensaiado, mas lá na frente, em algum local, em alguma situação boa e particular sua, nós vamos olhar para trás e dizer: valeu a pena. Tamo Eu junto. que agradeço, doutor, você, meu amigo Astrolábio, minha amiga Margarete, pelo carinho que tem. Eu sempre digo, é o trio maravilha, né? Vocês, um dia, um de repente de Deus, vocês estão aqui, amanhã podem estar em outro local. Porque quando eu sair de casa, um vídeo que vocês vão fazer, não sei quando, aonde, ele vai estourar. Muitos vão ver e vão querer conhecer vocês pessoalmente. Eu tenho esses negócios comigo. Eu tenho essa intimidade com Deus nesse sentido. Um dia, e se preparem, porque você, Astrolábio, Margarete, tem que estar preparado para o que vai vir. E vai ser bom, não vai ser ruim. Vai ser uma história dessa, que vai estourar e vocês vão ficar conhecidos. Já são, mas vai ser mais ainda. Então, desde já agradeço. Estou à disposição de vocês. Tenho um carinho por vocês. Você é meu amigo. De um momento de eu chegar, estar ali só e lhe convidar para compartilhar algo da minha vida que é muito difícil. Então eu só faço isso com aquele que eu prestigio, eu tenho carinho e confio. Por isso que hoje você é meu amigo, doutor do amor. Porque num momento difícil, no momento que eu estava passando, porque todos nós passamos por esse momento, ninguém escapa. Sentamos, você me ouviu, falou, e ali a gente começamos a rir, o clima ficou melhor, e ali a gente ganhou a nossa noite e a amizade estreitou mais ainda. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, e estou à disposição de vocês toda hora. Show de bola! Falei com ele, William Bicicross, e essa entrevista você vai acompanhar no YouTube, um trechinho no nosso Instagram, que tá lá, viu, no Instagram, Tete a Tete. Dá uma acompanhada, vai para o YouTube e próxima semana tem outra entrevista peculiar, particular, com alguém, com alguma pessoa que você menos imagina, tá bom? Ou até imagina. Doutor do Amor agradece, Tete a Tete, até a próxima.